Olá, que Deus ilumine a sua vida. Se você olha para a sua vida e você só vê problemas, mas não vê solução, dentro desse programa você vai encontrar uma saída para a tua vida. Principalmente no início dessa semana, quantas são as pessoas preocupadas com contas, preocupadas com o lado financeiro, sem saber o que fazer. Você que está agora a ponto de tirar a sua própria vida. Tamanho é a tristeza, o desgosto, a frustração. Você que está com depressão, adoecendo por conta de dívidas. Problemas estão aumentando e nada de encontrar uma saída. Dentro desse programa você vai encontrar. Daqui a pouco nós vamos realizar uma oração, mas eu vou mostrar antes disso resultados de pessoas que venceram. Mas você vai acompanhar primeiro uma matéria. Em seguida eu volto com você, acompanhe. Muitas pessoas se esforçam, trabalham duro, mas simplesmente os resultados não vêm. O dinheiro e as oportunidades parecem escapar pelas mãos. As dívidas superam a renda e só resta danos e perdas. A situação financeira é das mais piores possível. Minha e da minha família é vergonhosa. Perdi mais de 150 mil, devo mais de 30 mil entre familiares e agiota. Passando uma situação muito triste que eu nunca imaginei como pessoa passar. Uma pessoa que empreende, uma pessoa que trabalha para si próprio, não ganha mal. Muito triste, uma situação que eu nunca imaginei passar. De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde, mais de 1.900 pessoas tiram suas vidas todos os dias ao redor do mundo. São 40 mortes em 24 horas, uma tentativa a cada 2 segundos e uma morte consumada a cada 40 segundos. Vários aspectos levam ao ato de cometer o suicídio, além dos transtornos emocionais ou psiquiátricos. A crise, o desequilíbrio financeiro e a instabilidade econômica influenciam e muito no triste desfecho. Segundo pesquisas, pessoas com problemas financeiros têm 3 vezes mais probabilidade de pensar em suicídio do que pessoas que ainda estão com as finanças controladas. Já não durmo mais, já não vivo mais, né? Porque é preocupação de dia e de noite. A vontade de desistir encontra apoio nos pensamentos de derrota e desânimo. Tem condições, entendeu? De pagar um aluguel, de me manter não, porque sempre tem, né? O pessoal passa, ajuda a gente na rua. Eu sinto saudade de tudo, de uma casa, de trabalhar, de até, se possível, voltar lá para o meu lugar. E se você tem sido vítima das amarrações e caminhos fechados, vive sob pressão das dívidas e pensamentos de fracasso, miséria, sem forças para se levantar, é preciso dar um basta. Enquanto há problemas na vida de muita gente, há pessoas que estão encontrando a solução. E a prova disso é o que nós vamos mostrar agora através desses resultados. Mas ainda hoje, segunda-feira, você pode estar conosco nesse lugar onde essas pessoas chegaram e venceram. Descobriram que há uma saída, há uma solução para a vida delas. Preste atenção nessas histórias. Em seguida eu volto com você. Acompanhe. Qual que é o seu nome? Karina. Karina Vitória no Pacto. Então, pastor, já me criei dentro da igreja, então eu fiquei 18 anos dentro da igreja sem me entregar verdadeiramente no altar e nada mudava. Eu era uma pessoa muito nervosa na minha adolescência, eu sentia espíritos, tinha muita perturbação à noite, então assim, foram 18 anos que eu não me entreguei no altar. E
Nesse meio tempo eu conheci o meu esposo, a gente casou dentro da igreja, ele não era da igreja, veio para a igreja junto comigo, mas uns 2 anos depois a gente acabou se afastando da igreja. Ficamos 5 anos afastados, onde a nossa vida parou, mas eu não tinha essa visão que a minha vida tinha parado. Para mim continuava tudo normal, eu não sentia falta de vir para a igreja, eu não sentia falta que a vida estava estagnada, a gente perdeu o nosso apartamento, foi morar de favor, e para a gente estava tudo bem. E aí a gente começou a lutar para voltar para a igreja. Foi bem difícil, porque depois que a gente se afasta, não é fácil voltar, mas a gente conseguiu voltar. Quando eu voltei, eu pedi para Deus, a primeira coisa é que eu conhecesse Ele de verdade, porque se eu não conhecesse Ele, não recebesse o Espírito Santo, eu não ia conseguir permanecer, porque eu estava muito fraca. Eu não sentia vontade de vir para a igreja. Então, se eu não conhecesse o Espírito Santo, eu ia cair novamente. Então, eu lembro assim que deu 1 mês que eu estava voltando naquela caminhada, buscando o Espírito Santo, pedindo para Deus, eu recebi o Espírito Santo. E aí, ali, tudo mudou. Eu já estava fazendo a corrente da segunda-feira, eu já estava fazendo a de libertação, e eu comecei a ver a diferença na minha vida financeira. Então, eu trabalhava para outras pessoas, eu sempre trabalhei na área da beleza, eu trabalhava no negócio de outras pessoas, conquistei o meu próprio negócio, a gente conseguiu trocar de carro, a gente comprou a nossa casa própria, que a gente estava morando de favor, então hoje a gente conquistou a nossa casa, o nosso carro, eu conquistei o meu próprio negócio e mudou muita coisa. O meu marido era estéril, quando eu conheci ele, eu fiz um propósito no altar com Deus, eu consegui engravidar 8 anos depois, e eu tive meu primeiro filho, depois eu tive a minha menina também, Deus curou o meu marido, e depois do Espírito Santo tudo mudou, pastor. Ou seja, prosperidade com Deus, começando do interior, o batismo com o Espírito Santo, e hoje Deus tem acrescentado na vida econômica. Trabalha em que ramo? Eu trabalho na área da beleza, sou cabeleireira, eu tenho um salão de beleza. Tem o próprio salão. O próprio salão. Deus tem abençoado o seu salão? Muito, eu estou colocando profissionais para trabalhar comigo, tenho clientela, ganho muito bem. Quando eu trabalhava para outras pessoas, eu nem conseguia me manter com o salário que eu ganhava, e hoje eu consigo manter o meu espaço, manter a minha casa, então assim, tudo está transformado. Deus tem acrescentado, então. Muito, muito, mas depois do pacto que eu fiz com Deus, de colocar Ele em primeiro lugar. Porque não adianta a gente lutar com a força do braço se tu não tem o maior, que é o Espírito Santo. Porque toda a nossa visão muda quando o Espírito Santo entra. Todo o medo, a limitação que a gente tem, que não deixa a gente vencer, o Espírito Santo, ele dá coragem e a gente consegue... Você que consegue tudo, né? É verdade. Graças a Deus. Deus abençoe mais, bem forte para o Senhor Jesus. Graças a Deus. Qual que é o seu nome? Valdirene. Valdirene Vitória no Pacto. Então, pastor, eu sempre frequentei a igreja, mas eu não fazia o pacto, né? Porque eu sempre pensei assim, eu sou fiel, então Deus tem que honrar. E não é bem assim que funciona, né? A gente tem que partir para cima. Então, eu fiz um pacto com Deus, comecei a frequentar direitinho, fazer as correntes, né? E eu sou formada, pastor, na área da saúde, né? E o que aconteceu? A gente acha que por ter um diploma na mão, né, as portas vão se abrir de imediato, e não é assim que funciona. Como se fossem algo natural. Como se fosse natural. E então eu comecei a deixar currículo, deixei aqui, deixei ali, e eu não entendia, porque eu sempre fui fiel e as coisas não estavam acontecendo, daí eu sempre cobrando de Deus, né? Falei, não é justo. Pessoas que se formaram junto comigo, depois de mim, já estão trabalhando na área, já estão atuando, já estão firmados, né? Estão bem-sucedidos, e eu ainda estou aqui. E eles não creem no Deus que eu creio. Então, eu não aceito. E continuei. Fui perseverando, continuei fazendo a corrente, não desisti. Coloquei currículo aqui e ali. E o que aconteceu? As pessoas vinham até mim e diziam, não, você foi muito bem, a tua nota foi uma das melhores, a gente vai te chamar. Mas não acontecia. Você foi muito bem, você foi excelente, a gente vai chamar. E simplesmente ficava só no dizer. E as coisas não estavam acontecendo. E eu cobrando de Deus. Então, isso vai gerando uma frustração. Vem aquela voz, não,
Deus não é contigo, tu não vai conseguir. Por que tu está fazendo, por que tu tens um pacto, por que tu está na corrente se as coisas não estão acontecendo? Cadê o teu Deus? Isso, a voz vem falando com a gente. Eu falei, não, Deus é comigo, Ele vai honrar. E o que aconteceu? Por fim, eu sempre orei a Deus assim, que o Senhor sabe o que é melhor para mim, eu não sei. Eu não sei o que está acontecendo, se eu estou fazendo alguma coisa de errado, o Senhor me mostra, mas o Senhor é comigo, então tem que acontecer. E depois de muito deixar, né, currículo aqui e ali, eu recebi uma notícia. No final do mês de agosto, eu recebi uma convocação de uma prova que é muito concorrida, que é um concurso público, que é para a prefeitura. E eu não estava acreditando. Eu falei, não, é isso mesmo, né? Eu sei o Deus que eu creio, mas a gente fica em choque quando a gente recebe. Então, você tem que assumir a partir de tal dia. E nesse mesmo dia, eu recebi outras portas abertas. É como se o Deus dissesse assim, você me disse que não sabia o que era melhor, mas eu sei. Então, agora você escolhe qual você quer. Você quer essa porta, essa As ou portas essa? abriram, As portas então. se abriram de um jeito que é só Deus que faz. E como é que está hoje? Hoje está uma bênção, né? Porque é a área que eu quero. Está trabalhando lá? Estou trabalhando já, comecei, então eu já estou vendo outros caminhos que estão se abrindo. Então é só Deus para fazer isso, porque eu... E era muito concorrido lá, então, é uma muito prova disputado. Isso, é uma prova que é disputada, que é concorrida. A gente tem que abrir mão do final de semana, que é um sábado, um domingo, para estudar, para estar lá, abrir mão de estar com a família. Mas na sua perseverança, no seu pacto com Deus, Deus abriu essa porta. Deus honrou. E Ele fez tão perfeito, pastor, que é próximo da minha casa, num horário abençoado, onde eu posso ficar com a minha família. Eu cumpro meu horário de trabalho, mas é próximo, não é desgastante. É uma bênção, é só Deus que faz desse jeito. Vale a pena perseverar. Vale a pena perseverar. Firme no pacto. Firme no pacto. Não para, não. Não vou parar, não, pastor. Amém. Poder e direção divina. Imagine ter acesso a duas das manifestações mais eficazes de Deus: poder para vencer os problemas mais difíceis e direção para vencer e lograr bom êxito em tudo que fizer. Tudo isso é possível através de uma aliança com Deus. Hoje eu tenho um mercado, eu tenho 4 kitnet alugadas, tenho uma caminhonete que eu comprei agora no valor de R$150 mil. Recebi o Espírito Santo, depois eu consegui comprar uma chácara. Também eu tinha uma causa na justiça do meu filho, eu consegui também, ganhei essa causa, então foi só bênção. Se você necessita urgentemente de resultados na sua vida financeira, como pagar dívidas, bater metas, fechar contratos mais expressivos, recuperar a credibilidade do nome ou precisa de uma porta aberta no seu ramo de atuação, tome uma atitude. Venha buscar gratuitamente a nova aliança do Pacto com Deus. Divinamente inspirada e consagrada para representar o seu pacto com Deus, segunda-feira, na maior vigília de prosperidade do mundo. Se teve solução para essas pessoas, tem uma solução para você também. Agora, ouça com muita atenção. Eu não sei o que você está passando agora. Eu não faço a mínima ideia. Mas a quem eu sirvo, que é Deus, sabe exatamente o que você passa. E se Ele está permitindo você acompanhar esse programa, é porque Ele quer mudar a sua vida. Ele tem para você uma vitória. Ele pode tirar você dessa. Você não precisa tirar a sua vida, não precisa se desesperar. Essas pessoas que contaram testemunho agora há pouco, elas receberam um convite como esse que você está recebendo. E o que fez de diferença é que elas vieram. E quando elas chegaram nesse lugar, tudo mudou. Ainda hoje, segunda-feira, você pode estar conosco logo mais às 18 horas. Nós temos vários horários na segunda-feira. Nós temos às 18 horas no Cair da Tarde, como também às 19h30. E você é o nosso convidado todo especial. Inclusive, hoje, nós teremos a entrada da Arca da Aliança, o símbolo que representa o próprio Deus. Quando a arca ela entrava em uma cidade,
Quando a Arca da Aliança estava à frente do povo, representava, simbolizava Deus à frente daquelas pessoas. Se você colocar Deus à sua frente, eu tenho certeza que esses últimos dias do ano, esses últimos meses, serão os melhores meses da sua vida. Acompanhe esse intervalo e eu volto. Você consegue acreditar que faltam apenas 3 meses para o ano terminar? Talvez os seus planos tenham ficado lá atrás, mas nos próximos meses, muita coisa ainda pode acontecer. Há 3.000 anos, a família de um homem chamado Obed-Edom viu sua história mudar para melhor, quando a Arca da Aliança, símbolo da presença de Deus, entrou e permaneceu em sua casa. Em apenas 3 meses, tudo foi transformado. E o poder que fez essa transformação não ficou no passado. Ele também está disponível para você. Na entrada da Arca da Aliança, os 3 últimos meses do ano podem ser os melhores da sua vida e da sua família. Nesta segunda-feira, a bênção das famílias. Com a entrada da Arca da Aliança, o símbolo da presença de Deus. As palestras ocorrem às 7 da manhã, 10 horas, meio-dia, às 15 horas, 18 horas e às 19h30. Na Catedral da Fé, Avenida Mauro Ramos, 1310, Centro Florianópolis. Hoje, logo mais às 18 horas, como também às 19h30, nós vamos aguardar você nessa segunda-feira toda especial, a entrada da Arca da Aliança. Traga os seus problemas, o seu pesar, sua dor, o seu sofrimento, suas preocupações, porque as pessoas que estão chegando nessa segunda-feira, elas assistindo um programa como esse, aceitaram o convite, vieram, estão mudando de vida. E o mesmo vai acontecer com você, eu tenho certeza disso. E eu tenho a convicção que não é por acaso que você está acompanhando o programa, não. Deus tem um propósito através desse programa, para alcançar você, mostrando para você que existe sim solução, saída para o seu sofrimento. Agora só depende de você. Não somente na segunda-feira, mas também todos os dias, nossa Catedral da Fé está aqui à sua disposição para ajudar você. Inclusive, nessa quarta-feira, nós temos uma reunião muito especial, às 19 horas, a noite da salvação da alma. A noite onde as pessoas deixam de lado as preocupações, os afazeres e colocam em primeiro lugar buscar a Deus, tratar da sua alma. Há quem cuide muito bem do seu corpo, muito bem da sua família. Mas se tratando da alma, você tem tido esse cuidado? Acompanhe essa matéria, em seguida eu volto com você. Vivemos tempos de solidão, ansiedade e pressa. Mas a presença do Espírito Santo é capaz de preencher o vazio que nada neste mundo consegue preencher. Eu era uma pessoa muito vazia. Eu era rodeada de amigos, na adolescência, na época de escola. Eu tinha muitos amigos, mas dentro de mim eu tinha um vazio muito grande. Então eu cheguei aqui sofrendo, procurando uma saída, porque eu achava que para mim não tinha jeito, por causa do vazio que eu sentia dentro de mim. Eu achava que eu tinha nascido assim e eu ia morrer assim, que aquilo não ia sair. Cheguei com uma família destruída, embora era uma criança, mas já vinha de um berço de muitos vícios. Meu pai era viciado, mas desde que eu cheguei, busquei, lutei pelo Espírito Santo e estou aqui. É na quarta-feira que muitas pessoas buscam a força que renova, traz paz e esperança. E foi nas reuniões de quarta-feira que eu encontrei a força que eu estava precisando, que preencheu esse vazio. Para mim, a reunião de quarta-feira é de suma importância na minha semana. Faz parte já da minha rotina, Todas as quartas-feiras eu estou aqui e é como se fosse um refrigério para minha alma, Tem feito
uma grande diferença na minha vida e eu não deixo de vir. Todas as quartas eu estou aqui, pode estar chuva, sol, eu sempre estou aqui todas as quartas. E eu tenho saído daqui renovada, fortalecida e tem feito uma total diferença na minha vida. Recebi o batismo com o Espírito Santo, aquele vazio que tinha dentro de mim, que eu não sabia o que era, que eu procurava em vários lugares, nas baladas, nas saídas, nos amigos, eu encontrei aqui na reunião de quarta-feira. Participe você também da Noite do Espírito Santo, às 19 horas. Entrada, estacionamento e creche para os seus filhos são totalmente gratuitos. Vem buscar Deus, né, o fortalecimento, você sai daqui renovada, revigorada, né, para enfrentar os problemas da vida do dia a dia, né. Catedral Universal, em Florianópolis, Avenida Mauro Ramos, 1310, Centro. Um lugar onde você vai encontrar paz, você vai encontrar a direção que você precisa para poder continuar essa caminhada. Porque de repente você parou no meio do caminho. Diante de tantas lutas, problemas, você desanimou. Você tem pensado que para você não tem mais jeito. Você que cometeu erros e por conta desses erros, você não consegue se perdoar. Você se culpa por aquilo que você fez, falou. Há quanto tempo você não chega nesse lugar aqui? Quando você vê os programas, as imagens, você se lembra dos momentos bons que você teve nesse lugar. Momentos de paz, momentos que você se alegrava. Hoje já não existe mais essa alegria que um dia existiu. Volta enquanto há tempo. Volta porque Deus está de braços abertos te esperando. Se alguém te feriu, se alguém te fez mal, eu te peço perdão por essa pessoa. Estendo para você um convite. É hora de você voltar. O Espírito Santo, ele é maravilhoso. Quando uma pessoa o busca e o recebe, tudo muda dentro dela. É o que você vai acompanhar na vida dessa pessoa. Veja só a mudança que Deus fez. Acompanhe. Um caso perdido. Eu entrei para a vida do crime, comecei a praticar assaltos à mão armada, amarrar as pessoas. E em 2020, nós fomos praticar um assalto e ali no momento que a gente desceu do carro e correu para entrar dentro da casa, uma viatura passou e viu a gente. E a polícia chegou e nos prendeu. Quando eu cheguei na cadeia, ali eu vi que aquela pessoa poderosa não existia. Os meus pensamentos eram de depressão, de tristeza total. Eu pensava que não tinha mais jeito, que não tinha mais esperança. Até que um dia, numa burra de um preso, eu encontrei uma Bíblia jogada e eu decidi ler aquela Bíblia, pegar e ler aquela Bíblia. Conforme eu fui lendo, eu fui fazendo as minhas escolhas, porque eu conheci a verdade. Então eu parei de querer aquilo e comecei a querer a Deus, a buscar a Deus. Aí eu parei em uma cela e aí eu me deparei com a televisão, passando o Bispo Macedo na televisão. Olá, meus amigos, que Deus abençoe todos vocês. Que o Espírito Santo venha abrir os entendimentos. Eu fiquei olhando e só me via um pensamento. Esse cara é de Deus. Presta atenção nessa palavra. Agora, só Deus mesmo. Se Ele existe, então Ele vai me tirar dessa situação. Aí Deus veio. Aquela palavra, ela me vivificou. Ali eu decidi largar tudo que eu fazia de errado. Decidi parar com todas as drogas que eu usava.
Até que numa noite eu decidi a fazer uma oração. O poder da sinceridade. Eu falei para Deus, meu Deus, eu já não vivo mais eu. Agora eu vivo para você. Eu sou todo seu. Ó, eu não tenho nada, mas se a minha alma tem valor para o Senhor, toma ela. Porque se o Senhor não for comigo, eu não vou conseguir. E ali, uns estavam dormindo, outros estavam me vendo lá buscando, mas não estavam nem aí. Eu lembro que eu comecei a chorar igual uma criança. Eu não conseguia parar de chorar igual uma criança. E eu só conseguia falar, Santo é o Senhor, Santo é o Senhor. Mas nenhuma outra palavra e chorar. E ali veio uma força sobre a minha vida que me fez pensar assim, agora você vai vencer o mundo. Eu agradeço muito a Deus porque eu estava perdido, eu estava morto, eu era um morto-vivo. E hoje, graças a Deus, eu estou aqui, eu só tenho a agradecer a Deus por tudo que Ele vem fazendo, por tudo que Ele está fazendo. Eu costumo falar para as pessoas, eu falo para as pessoas que pode existir na face da terra uma pessoa feliz como eu, mas mais feliz do que eu é impossível. Não se trata de nada material, mas sim da presença do Espírito Santo. Aonde a presença de Deus habita, ali a vida. Deus não resiste a uma alma sincera. Como Deus muda, hein? Como Deus transforma. A alegria que Ele tem hoje não vem de coisas e pessoas, vem do próprio Deus. Ele quer trazer essa alegria para a tua alma. Nessa quarta-feira nós vamos nos reunir, nos encontrar nesse lugar aqui. Avenida Mauro Ramos, número 1310, no centro de Florianópolis, especialmente às 19 horas. Eu quero ter o prazer de te conhecer, de ver você entrando aqui, mas saindo de uma maneira diferente. Nós vamos orar agora, vamos falar com Deus, o Bispo Mota vai realizar oração em seu favor. Eu tenho certeza que através dessa oração, você vai receber a força que você precisa. Vamos falar com Deus, é momento de oração. Quando oramos, rompemos barreiras, anulamos o medo e vencemos qualquer obstáculo. Por isso, juntos vamos falar com Deus. Meu Deus, o Senhor disse, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. O Senhor é o Deus que abre portas. O Senhor é o Deus que abre caminhos. Então, meu Deus, há pessoas com a vida amarrada, com as portas fechadas. Meu Deus, estenda as tuas mãos poderosas e alcance esse trabalhador desempregado, esta criatura endividada. Abre, meu Deus, as portas que estão fechadas. Venha depressa socorrer, dar-te pressa, meu Deus, em aliviar a dor, o sofrimento do teu povo, levando a cura, levando a libertação, salvando as famílias catarinenses, meu Pai, do caos, da briga, das contendas. Eu abençoo a todos que nos assistem na autoridade e no poder do nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Hoje, você que está com as portas fechadas, os caminhos fechados na sua vida econômica, hoje, segunda-feira, na Igreja Universal do Reino de Deus, é o dia que se ora pela vida econômica. Você empresário, microempresário, desempregado, você que está sofrendo, procure a Igreja Universal do Reino de Deus mais próxima da sua casa. Seja livre de toda amarração financeira. Um forte abraço do guardião da Sagrada Família, o Bispo Sérgio Mota. Obrigado, Bispo Sérgio Mota, que Deus ilumine o senhor e a família. Agora você, nesse momento, está tendo a oportunidade de decidir. Se você quer mudar de vida,
A Igreja Universal está de portas abertas e o próprio Deus aguardando você para que haja essa mudança. Seja muito bem-vindo. Não só aqui na Catedral em Florianópolis, mas em toda a Universal espalhadas aqui nesse estado. Forte abraço, Deus abençoe a todos e até lá.